Afinal, exportar é tão fácil assim quanto falam por aí? O que você deve levar em consideração e por que dizem que exportar parece fácil, mas não é? Já teve essa dúvida? Já tentou ir para o mercado externo e não conseguiu e deu problema? Vem com a gente que eu vou tirar um pouquinho desse mito de exportar é fácil. Solta essa vinheta e acompanha esse vídeo que eu estou esperando vocês lá. Bora! Importar para você parece alguma coisa custosa, complicada, difícil e longe da sua realidade? Exportar para você é a salvação da lavoura, mas você não sabe como chegar nisso? Sim, em 20 anos de experiência no comércio exterior, eu já vi muitas empresas batendo cabeça e não conseguindo achar soluções práticas para tudo. Logística, importação, exportação, desembaraço de carga. E vendo essas dores, eu consegui formatar as melhores consultorias e mentorias em comércio exterior, onde na consultoria a gente vai terceirizar os seus departamentos de importação e exportação, trazendo soluções, resultados, reduções de custo. Parece bem interessante, né? E nas mentorias eu vou ensinar com todos os meus métodos possíveis imaginários como você vai importar e exportar, como você vai colocar o teu produto lá na Suécia ou importar o seu produto da China. Sim, nós do canal Como é que Fácil, e eu assino embaixo dizendo, Thiago Padano no canal Como é que Fácil, vou fazer isso por você. O que você acha? Vem com a gente, eu vou colocar aqui na descrição como você deve importar e exportar chegando conosco. Vamos nessa, você não está sozinho nessa jogada. Vamos que eu vou com vocês e a gente vai desvendar esse mundo da importação e da exportação juntos. Sim, importar e exportar é para todo mundo e vamos conquistar o mundo juntos. Estou esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui. Mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo nesse caminho tão legal do Comex que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado. Vocês são espetaculares. Nosso combustível para tocar mais alto. Pessoal, trabalho no Comex há mais ou menos 21 anos. É muito tempo trabalhando nessa área e eu sou especializado em importação. Eu sempre trabalhei com importação, pensando principalmente nas importações dos clientes, ou algum despachante aduaneiro, alguma trading, ou alguma empresa voltada, ou mesmo importador. Mas na grande verdade, gente, eu sempre ouvi uma máxima que exportar era muito fácil. Mas eu contesto essa máxima. Porque eu mesmo já trabalhei com exportação um pouco de tempo atrás, na verdade faz uns 10 anos, e na grande verdade eu vejo que exportação é mais difícil que importação. E aqui eu vou colocar alguns pontos para vocês entenderem tudo isso. Vamos entender o seguinte: de fato, o processo de exportação, quando ele é mediante um desembaraço aduaneiro, aula aqui em cima sobre um despachante aduaneiro, quando é feito uma DUI, aula aqui em cima sobre DUI, de fato, ele é muito simples. Tá? Então não tem impostos, não existem tarifas, não tem toda aquela questão do numerário que tem na importação. Isso é um fato. Então, assim, a gente elimina grande maioria do trabalho feito na exportação. Para você registrar uma DUI, principalmente quando você fala com o despachante aduaneiro, é relativamente simples. Então, muito do processo ele é simplificado. Como eu já falei, não existem impostos. Então, não tem um imposto de exportação, você não precisa fazer um cálculo absurdo. Você só tem que ter invoice, backlist, se o produto for um produto para países parceiros, Argentina, Chile e etc., um certificado de origem e porventura, nota fiscal de saída. Com isso tudo, o seu despachante vai e registra a DUI. Simples assim. Porém, gente, vamos pensar o seguinte: para que isso tudo aconteça, um trabalho é feito antes. Vamos pensar uma coisa. Eu sempre falo que internacionalizar uma empresa ou mesmo o seu produto, aula aqui em cima sobre internacionalização, é um trabalho muito difícil.
muito complicado. E eu vejo que as empresas talvez não estejam preparadas para isso. Por quê? Vamos vincular uma coisa com a outra: internacionalizar e exportar. Eu falo que a exportação ele é um passo da internacionalização, é apenas um pequenininho, um processo pequeno mediante a exportação, mediante a internacionalização, perdão. Pelo seguinte, para você internacionalizar o seu produto, primeiro de tudo você vai ter que ter um parceiro lá fora. Alguém que compre a sua ideia, vamos colocar dessa forma, e fale assim: gostei do seu produto, vamos distribuir, sei lá, na Europa. Vamos colocar a Europa como esse exemplo. Para você distribuir o seu produto na Europa, você tem que ter um parceiro, você tem que ter adaptações de produto, você tem que ter adaptações da própria embalagem, com uma linguagem também. Ah, mas meu produto vai para Portugal, vou colocar no português de Portugal. Não, não. Portugal, nesse caso, é apenas o ponto de destino. Mas a Europa é gigantesca, ela pode ir, sei lá, para a Sibéria, pode ir para a Rússia, pode ir para a Ucrânia, pode ir para qualquer outro lugar. Você não vai adaptar o rótulo do seu produto para uma língua, vamos dizer, para o inglês. E uma outra questão, não é apenas o rótulo, mas é a embalagem. Às vezes a cor, sei lá, vermelha, ela é agressiva a determinada região. Não sei, estou chutando. O ponto aqui é ser o seguinte: vocês estão concordando comigo que a exportação é apenas um pequeno passo? Então não é tão simples assim. Uma outra questão, como o seu produto vai se comportar na venda lá fora? Eu passei por uma empresa há um bom tempo atrás, que eu exportava LED, lâmpada de LED, que nem essa aqui que está aqui em cima. Lâmpada de LED. Era incrível, o processo vinha da Argentina, da Argentina não, vinha da China, era feito o drawback, aula aqui em cima sobre o drawback, era eliminado os impostos ou isentos, enfim, isso é uma questão da importação. Era feita a produção aqui e era mandado o item lá para fora. Show. O processo andava como uma luva? Não, não. Por quê? Primeiro, essa empresa ela tinha grandes problemas, principalmente com a adaptação do produto. Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente usa 110 220, mas a nossa tomada é uma tomada de um jeito único, de 3 pinos. E lá fora? Quando eles foram para os Estados Unidos, quando eles foram principalmente para a Europa, as tomadas não encaixavam. Você tinha que ter adaptações à tomada. Estou dando um exemplo para vocês. E eles não entendiam dessa forma. É aquele tal negócio: bato na parede, mas falo que meu produto é único e não tem movimentação. Mentira. Se você faz isso, você não está pronto para exportar. Se você faz isso, você não quer exportar. Você quer apenas vender o seu produto. É diferente. E outra, internacionalizar é tudo voltado. É você considerar também custos extras. Como, por exemplo, a adaptação da tomada que eu falei para a lâmpada de LED. Ou então do capacitor da lâmpada. Eu estou dando exemplos aqui. Mas o ponto a ser dito é o seguinte: nós temos que adaptar o nosso produto ao local, ao mercado que vai recebê-lo. Então aqui torna-se algo muito mais difícil. Obviamente é muito mais fácil quando você chega numa empresa e toda a construção da exportação está feita. O produto já está adaptado, a sua produção está adaptada para aquele tipo de mercado. Você apenas tem que sentar na cadeira e exportar. Isso aí tá fácil. Mas, gente, vamos pensar o seguinte: nós vivemos num mundo globalizado e as informações vêm de todo canto. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? De fato, o processo de exportação é um processo relativamente simples, mas para você chegar no simples é complexo. Além disso, mas eu quero exportar, vou mandar isso via courier. Tá ótimo, não estou dizendo que o courier é bom ou ruim, não é isso. Mas você parou para pensar que às vezes o processo do courier é caro? Ou então o Incoterm, aula aqui em cima sobre Incoterms, não é o melhor adaptado para aquele local? Tem uma série de questões aqui. Ou então o Xworks que você pensa que funciona para exportação não funciona? Gente. Ou então o tal do
fóbia aéreo, gente, pelo amor de Deus, fóbia aéreo não existe, é FCA. É, gente. O que eu tô querendo explicar para vocês? Por mais que o processo ande que nem uma luva, na grande verdade não é. Você tem que colocar o seu dedo lá no processo, entender o que ele pode ser melhorado. Então vamos voltar ao seguinte: essa falácia do tipo, exportar é fácil, há controvérsias. Se você já tem cliente, se você já tem mercado lá fora, é meio caminho andado. Ótimo. Mas você já parou para pensar como o seu produto se adapta ao local? Ou então o que você precisa fazer para mandar o seu produto? Qual parceiro, qual agente de carga, qual despachante você tem que falar? E não é o tal negócio do, não, eu sempre mando com esse, eu vou mandar com esse. Não, você está errado e errada. Você tem que ver o custo muda. O custo de hoje ele vai mudar para amanhã, que mudou de anteontem. Isso. E, gente, ser aberto a mercado não é ruim, muito pelo contrário, é um ótimo exercício. Mas voltando aqui ao caso da exportação, de fato, é uma construção feita. E assim, eu bato palma para empresas que já exportam, porque o potencial de exportação brasileiro é gigantesco. E vamos fugir do caso dos itens que a gente já faz, como por exemplo os chinelos, como alguns calçados que a gente já produz aqui, ou então os produtos, os commodities, aula aqui em cima sobre eles, que são clássicos. Vamos pensar o que pode ser além disso, o potencial de exportação. Eu acabei de falar para vocês da lâmpada de LED que é exportada para a Argentina, para o Chile, para o México, para os Estados Unidos. Exatamente isso. Quem não pensou nisso? Outro dia chegou um rapaz para mim e falou assim: Olha, Thiago, eu tenho um produto de uma metalúrgica, eu quero exportar. Eu falei: Legal, bacana, funciona. Ela falou: Puta, funciona, o preço é bom, não sei o que, o meu cliente quer, não sei o que. Sabe onde bateu? É, na internacionalização. Não dava certo, porque o produto não era adaptável para aquele mercado. Não funcionava. E aí perdeu-se o processo. Por mais que o cliente quisesse exportar, por mais que o cliente quisesse se movimentar para fora, que ele sentia essa necessidade, não dava, porque ele não queria se adaptar. Não queria adaptar a produção dele. Pensava internamente. E não funciona dessa forma. Então, assim, você tem que estar de acordo com as leis, de acordo com as regras, e você tem que pensar lá e não aqui. Você tem que ter parceiros lá e não só aqui. Você tem que ligar para o teu parceiro, sei lá, na Europa e falar assim, como é que meu produto vai chegar no consumidor final, alguma coisa do tipo. O que eu preciso fazer? Qual estudo eu preciso fazer? E eu tenho certeza que se você fizer essa lição de casa muito bem feita, a coisa toda vai funcionar. Mas leva tempo. Então, assim, é fantástico quem já exporta, mas você já colocou o dedo na ferida e viu onde estão os possíveis gatilhos disso tudo? Que tem gatilho, eu tenho certeza disso. Nenhum processo é 100% perfeito. E eu tenho certeza também que ele pode ser melhorado. Tudo voltado à importação e exportação pode ser melhorado o tempo todo. É custo, é melhoria do processo, é tempo de viagem, é desembaraço de qualquer coisa. Mas pode ser melhorado, tenha certeza disso. E, gente, é isso. Exportar não é tão simples assim quanto falam. Ou então, um outro ponto, quando falta container. Pessoal, falta container e aí? Você vai deixar teu cliente esperando lá no México? Porque você não conseguiu embarcar porque faltou container? Programação. Tem uma série de questões a serem analisadas, então não é tão simples assim, como eu sempre falo para vocês. Aliás, quem fala que exportar e importar é receita de bolo está muito errado e errado. É. Além disso, é uma afronta a nós, profissionais de comércio exterior, importadores e exportadores. Quem ouve uma bobagem dessa, de é receita de bolo, está muito errado e errada. Está parado no século XVIII e não agora, não está pronto, não está aqui na necessidade de ter novos negócios. Novos negócios, gente. Isso cabe para tudo: importar, exportar, internacionalizar, até o seu processo interno. Vai por mim. Esteja de olho sempre o que pode ser melhorado. E tire essa ideia besta de exportar é fácil, porque não é. Eu tenho certeza que tem muita coisa a ser feita para você colocar o teu produto
lá em Portugal e ele ser distribuído pela Europa toda. Eu só estou falando de Europa. E se for para a Ásia, para a África, para a América do Norte, para a América Central, tudo você tem que adaptar. Linguagem, embalagem, rótulo e o próprio produto. Olha o exemplo que eu dei da lâmpada de LED, que foi para a Argentina e depois foi para os Estados Unidos. Gente, exportar não é tão simples assim. E eu tenho certeza que o trabalho tem que ser muito bem feito, de fato. Então, se você quer exportar melhor, vai atrás de bons profissionais, boas empresas que possam fazer isso para você. Eu conheço um monte de gente que pode te ajudar com isso. Tenha certeza que o caminho todo é esse, tá bom? Mas lição de casa tem que ser feito e muito bem feito, beleza? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Faço é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre, para todo mundo trabalhar e que essa área que é bem interessante e eu amo tanto e eu acho espetacular, tá bom? Mas aliás, pessoal, tô vendo gente que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 800 vídeos prontinhos, de graça para todo mundo aprender e crescer nessa área que é tão sensacional. E eu garanto para vocês que vocês vão adorar. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberão as suas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que só em campo, que logo logo vai ter mais aula, pergunte ao seu capitão e 2 quadros novos. Cases do Comex, quadro aqui, novo, e do Ops canal Comex Fácil. Todos os dias um texto curtinho, rapidinho sobre Comex, pra gente trocar uma ideia e falar de bastidor de Comex. Eu convido vocês, vem com a gente, bora. Mas aliás, gente, vocês já deixaram o like? Então metralhem esse like. Faz o teu capitão feliz, faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que quer começar a exportar, veja que o caminho não é tão simples quanto o que é vendido aí fora. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula, eu tô aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calma nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Além que ver, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.